e sabermos o que é antes da cruz e o que é depois da cruz. Quando nós passamos a entender o que é antes da cruz e depois da cruz, pronto. Aí você já passou a entender o que é o Evangelho da Graça. Então, nós vemos aqui que antes da cruz, o que vigorava antes da cruz? Então nós vamos ver que o que vigorava antes da cruz, o que estava em vigor antes da cruz era a lei. A lei de Moisés, que eram 613 leis. As leis de Moisés, e quem praticava essas leis, quem vivia essas leis, era o povo judeu. Porque as leis de Moisés era para judeu, não era para gentil, porque o tempo ainda não era do gentil. O tempo era dos judeus que viviam debaixo da lei de Moisés. E nós vemos que Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus carne, ele não cumpriu a lei de Moisés, ele cumpriu a lei que foi estabelecida por ele mesmo. Porque, segundo a lei de Moisés, pegou em adultério, quando se pegava em adultério, o adultério não havia perdão. Uma pessoa que era pega no adultério, ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser morta, não tinha perdão para aquela pessoa. Não só a lei de Moisés, havia outras leis também que levavam o homem à condenação, que foi no caso ali, se Jesus tivesse cumprido a lei de Moisés, ele tinha que concordar quando eles trouxeram aquela mulher adúltera até Jesus e disseram, ó, segundo a lei de Deus. Não, porque a lei de Deus, ela não veio para tirar a vida, ele veio para dar vida. Quando Jesus entrou em Samaria, os discípulos, vamos orar para que fogo desça do céu, para que consuma e mata todo esse povo. Jesus disse, eu não vim para tirar a vida, eu vim para dar vida. Vida. Então, segundo a lei de Moisés, ela foi pega em adultério, Senhor. E agora? Ela tem que morrer. Se Jesus tivesse cumprido a lei de Moisés, ele tinha que concordar. Mas Jesus não estava ali para cumprir a lei de Moisés. Mas ele cumpriu exatamente as suas leis, que lá nos 10 mandamentos, nós vemos lá, que lá não matarás. Mas a lei de Moisés é para matar, mas a lei de Deus não matarás. Jesus não veio para tirar a vida, mas dar vida. Então nós vemos aqui que antes da cruz, o que vigorava, o que estava estabelecido era as leis de Moisés. Pode pular aí, nós vamos ver agora. Então nós vamos ali, João capítulo 1, verso 17. Alguém pode ler? O que está escrito? Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha aí, está vendo? Então a lei, porque a lei foi dada por Moisés. As leis de Moisés, as leis judaicas, que eram 613 leis, criadas por Moisés, não é? Nós não estamos falando dos 10 mandamentos, nós estamos falando das leis de Moisés, que foram criadas por Moisés, que veio para quê? Para condenar, para matar, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pode pular? Mateus 5, 17. O que ele está dizendo? Pode ler? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogá-la, mas cumprir. Certo. Jesus ali, ele está dizendo que veio cumprir a lei. As leis estabelecidas, dadas por ele. Não as leis de Moisés. Né? Nós vemos que quando fala lá, não guardará o sábado, está lá nos mandamentos. Pode pular. A lei e os profetas
Elas duraram até João Batista. Então, está bem claro o texto dizendo aqui, a lei e os profetas duraram até João. Não, mas eu sou profeta. Mas como que você é profeta? Porque a lei e os profetas, porque João Batista foi o último profeta da lei. João Batista foi o último profeta da lei. Então a lei ela só durou até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Pode passar? Nós vemos ali que é a lei. Vamos lá. Agora Gálatas. No livro de Gálatas, capítulo 3, até o 23 ali, tem o 23. Então lá. Ora, isso aí é antes da cruz. É antes da cruz. Ora, a lei não é da fé. Entendeu? Por quê? Porque na lei, quem vivia da lei não vivia da fé. Não vivia da fé, vivia da lei. Porque a lei era antes da cruz. A fé, ela vem depois da cruz. A fé, a verdadeira fé. A fé, porque nós vemos que o justo ele viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o fim e fundamento das coisas, viu? A prova daquilo que se espera. Então hoje na graça, que nós estamos vivendo o Evangelho da Graça, que são as 14 epístolas que foram reveladas a Paulo lá no paraíso. Então o Evangelho da Graça, a base do Evangelho da Graça é a fé. Então nós não vivemos mais debaixo da lei, nós não vivemos debaixo dos rudimentos do homem, da doutrina, das ordenanças judaicas. Então a lei elas trouxe as ordenanças judaicas. E nós vamos ver lei, dízimo é da lei. Alguém falou comigo bem assim, vem cá, dízimo é bíblico. Eu falei, claro, se eu disser que dízimo não é bíblico, eu estou mentindo, porque o dízimo ele é bíblico, só que o dízimo ele é bíblico, só que ele é antes da cruz, e ele era para quem? Para judeu. Dízimo era para judeu e nunca foi dinheiro, era alimento, não era dinheiro, era alimento para judeu. Então nós vemos que o dízimo era da lei. Batismo, lei. Então nós vamos ver que a lei ela foi dada para judeu, as leis de Moisés. Ora, a lei não é da fé, porque quem vive o Evangelho da Graça, quem está na graça, ele não vive da lei, nós vivemos da fé. O que é fé? Né? Nós vemos aí que a fé, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho fé que eu vou ganhar um carro, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa, eu tenho fé que eu vou no monte, eu vou fazer isso, eu vou ser abençoado. Isso não é fé. Você sabe o que é fé? Fé é nós crermos naquilo que está escrito dentro da palavra. Fé é nós crermos naquilo que foi revelado a Paulo lá no paraíso, as 14 epístolas que foram reveladas no paraíso a Paulo. Então, exemplo, eu tenho fé, eu creio, eu tenho fé que em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós já somos abençoados. Eu creio que eu já sou abençoado, eu creio que a minha casa já foi abençoada, eu creio que meus filhos são abençoados, eu creio que tudo na minha vida eu já sou abençoado. Amém. Então isso é fé. Por quê? Porque eu estou crendo naquilo que está escrito. Então, outro exemplo de fé. Eu creio, eu tenho fé
que Romanos 8:1 diz que não há condenação. Não existe mais condenação para a nossa vida. Quem recebe? Não existe mais condenação. Nós não estamos mais de condenação. Por quê? Porque eu creio no que está escrito. Isso é fé. Isso é fé. Eu creio. Eu tenho fé. Eu creio. Eu tenho fé. Que o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu creio nisso. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Então, isso é fé. Aquele que está lá no sistema, eles não crê. Ele não crê. Ele não. Eu creio. Eu tenho fé que nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Amém. Isso é fé. Isso é fé. Não, peraí. Não, eu tenho fé no batismo de João, que é da lei, antes da cruz. Nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Não é verdade? Então fé é crer naquilo que está escrito. Glória a Deus. Que foi revelado a Paulo as 14 epístolas. Então eu creio que hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Eu creio que nós estamos debaixo da graça. Isso é fé. Isso é fé. Fé, crer. Eu creio. Eu tenho fé. Eu creio que Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedor. Quem Glória recebe? a Deus. Isso que é fé. Eu creio. Eu tenho fé. Eu tenho fé que em 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o santuário de Deus, que nós somos o templo, que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em 4 paredes, não. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você. Isso é fé. Amém. Eu tenho fé porque nós somos a igreja. Glória nós a Deus. somos a igreja. Então, ora, a lei não é da fé. Ela não é da fé. Mas o homem que fizer essas coisas, ele viverá por ela. Nós não vivemos por ela, nós vivemos pela graça. Não é verdade? Nós vivemos pela graça. Então, fé é isso aí. Eu tenho fé que eu não preciso descer uma água. Eu não preciso descer uma água para ser uma nova criatura. Porque nós temos fé, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 5:17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas se passaram. Glória a tudo Deus. se fez novo. Amém. Não é água que vai te tornar você novo, não é água que vai tornar você uma nova criatura, mas é sua fé crendo no que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5:17. Amém. Isso é fé. Eu tenho fé que nós somos filhos, nós não somos escravos, nós não somos servos, nós somos filhos. Por quê? Porque em Gálatas 3:26 diz que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Isso Glória é a fé. Deus. Porque quem vive no Evangelho da Graça, ele vive na fé, crendo naquilo que está escrito. Se está escrito, eu creio. Eu creio que não há mais pecado, que Jesus aniquilou o pecado na cruz do Calvário. É verdade. Isso é fé, meu irmão. É fé. Mas quem está debaixo da lei, né? Está debaixo das ordenanças judaicas, está criando em pecado para lá, pecado, que pecado? Não há mais pecado. Jesus aniquilou na cruz do Calvário. Não há mais, agora são obra da carne e fruto do Espírito. Não é verdade? Então eu creio que 1 Tessalonicenses nós somos da luz, filho do dia, mas não somos filhos da terra. Amém. Então, nós estamos vivendo o Evangelho da Graça, depois da cruz, nós não estamos mais debaixo das ordenanças judaicas, debaixo da lei, dos rudimentos judaicos. Não, nós estamos vivendo pela fé debaixo da graça. Gálatas 3,16. Cristo nos resgatou de quê? De que Cristo nos resgatou? Lê aqui o 13. Quem pode ler? Cristo nos resgatou da maldição de quê? Da lei. Então está dizendo o quê? Que aqueles que estão debaixo da lei, vivendo debaixo dos rudimentos, estão debaixo da maldição. Está bem claro aqui. Está claro ou não está claro? Só não entende quem não quer. Se tiver a mente ativada, os olhos iluminados, não tiver o véu, vai entender isso aqui, ó. Que Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei, das leis de Moisés,
das ordenanças antes da cruz estabelecida para judeu, não para nós que somos gentios. Glória a Deus. Nós somos gentios nascidos depois da cruz, debaixo da graça, sem pecado, sem condenação, livres, predestinados, escolhidos, vencedores. Glória a Deus. E está dizendo o quê? Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa madeira. Olha só o texto aqui como é interessante. Está dizendo o quê? Que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí você vê lá uma cruz em cima de 4 paredes, uma cruz no pescoço. Cruz é maldição, irmão. Cruz é maldição. Cruz era para matar, para tirar a vida das pessoas, matar. Nunca foi bênção, não. Isso não foi bênção, não. Isso não é bênção, não, meu irmão. A bênção está em Efésios capítulo 1, verso 3. Entendeu? Agora, Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao quê? Chegasse a quem? Aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos gentios. Nós não somos judeus, nascidos debaixo da lei de Moisés e da escravidão. Nós somos livres. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não estamos nascidos antes da cruz, debaixo da lei, debaixo das ordenanças, que são muitas ordenanças, os rudimentos. Deixai o quê? Os rudimentos de Cristo. Paulo não disse? Nós já falamos aqui o que é rudimento. Nós já falamos sobre o que é rudimento, né? Batismo, dízimo, ceia, sábado. É tanto rudimento. Os velhos costumes. Os irmãos podem participar. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E ela chegou. A bênção do Senhor, ela chegou para nós através de Cristo. Por quê? Porque Israel, ele nega, eles não aceitam Cristo. Eles não aceitam, porque Jesus veio para judeu, ele não veio para gentil. Jesus morreu pelo judeu. Então, na rejeição lá do povo judeu, aí o que acontece? Ele se volta para nós. Na sua morte, na sua ressurreição, ele chama Paulo ao terceiro céu, lá no paraíso, e diz agora o seguinte: agora o tempo é da graça, agora é para o gentil. Só que hoje a salvação, ela está englobada para tudo, para gentil, para judeu. Só que a salvação não é pelas leis, Moisés, pelos rudimentos. Não, a salvação é pela graça, para todos. Ela é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vamos lá. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentil por meio de Cristo. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? E para que pela fé, quem está dizendo ali? Que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Entendeu? Então, isso que é fé. Nós recebemos a promessa do Espírito. Então, isso é fé. Eu creio. Amém. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Isso que é fé. Glória a Deus. Não é materializar, não. Materializar a fé, não. Na graça não se materializa a fé. Na graça se vive a fé. Vive a fé. Isso é fé. É você crer. 2 Coríntios 3,16. Que nós hoje somos o templo, nós hoje somos o corpo, que o Espírito, ele não visita, ele mora, ele está dentro de mim, ele está dentro de você, independente de hábito, independente de costume. Tem pessoas que às vezes olham para você e julgam pela sua aparência, pelo seu cabelo, pela sua roupa, pelo aquilo que você está vestindo, pelo aquilo que você está usando, e diz que o Espírito Santo não está em você. Mentira. Isso é mentira. Porque Deus não olha o homem segundo a carne, mas Ele nos olha segundo o Espírito. E está bem claro que dentro dessa carne, dentro da sua carne, da minha carne, da sua carne,
Dentro desse templo, desse nosso templo, está o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, a fé não tinha vindo ainda. Tinha vindo? Está dizendo que antes que ela viesse, estávamos guardados debaixo da... Só que aqui ele está falando para judeu, não é gentil. Porque antes que a fé viesse, que a fé não tinha vindo ainda, eles estavam vivendo debaixo das leis de Moisés, dos rudimentos, como muitos estão aí, muitas denominações estão vivendo exatamente debaixo desses rudimentos, debaixo dessas ordenanças. Mas nós não, nós estamos depois da cruz, vivendo pela fé, o Evangelho da Graça, que foi revelado a Paulo no paraíso, as 14 epístolas, onde não há condenação, onde nós já somos abençoados, nós somos eleitos, predestinados, filhos do Deus Altíssimo, onde o Espírito Santo de Deus, ele não habita, ele mora dentro de nós. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados, quem? Judeu, debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Aí eu pergunto, ela se manifestou ou não se manifestou? Porque se nós formos nessa epístola, está dizendo o quê? Que o justo viverá pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, não é ontem, é agora. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Amém. Evangelho da graça é o evangelho da fé, é crer naquilo que está escrito. Glória a Deus. E nós cremos no que está escrito. Pode mudar. Romanos 10:4. Leu para mim aí bem alto. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí, eu creio. Isso é fé, ó. Eu creio. Está aqui, ó. O fim da lei é Cristo para quem crê. Por que eles estão debaixo dos rudimentos? Por que o sistema está debaixo dos rudimentos? Porque eles não creem nisso aqui, ó. Porque se eles crescem nisso aqui, eles estavam debaixo da graça, sem condenação, porque a lei era para apontar o pecado, era para condenar e apontar o pecado. Na graça não há condenação, na graça não tem pecado, não há condenação. Jesus aniquilou, está lá no livro de Hebreus, Jesus aniquilou o pecado. Ele se fez carne, participou das mesmas carnes como nós, e na sua morte, ele aniquilou o pecado. Louvado seja o nome. Isso que é crer, mas eles não creem, eles estão debaixo dos rudimentos, debaixo de lei, debaixo de facção criada, debaixo da doutrina dos homens, e crendo em pecado, crendo nisso tudinho aí. Mas nós não. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Que verdade é essa? Que libertação é essa? A verdade é Cristo ressuscitado. A verdade é Cristo ressuscitado. Libertando de quê? Das leis do sistema religioso e nos transportando para o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, o Evangelho de vida. O Evangelho da Graça liberta. Ele liberta o homem. Ele tira o homem da escravidão. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos ministros. Não estamos debaixo de rudimento de homem, debaixo de doutrina de homem, não. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós temos que dar obediência, não ao homem. Pode pular. Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei. Ó o que está escrito aqui. Vamos libertos ou não vamos? Vamos libertos. Vamos libertos ou não vamos? Está bem claro ali, ó. Que agora nós fomos libertos da lei. Sereis livres. Nós estamos libertos do sistema religioso. Nós estamos libertos dos rudimentos. Eu creio, porque está lá. Nós vamos mostrar os rudimentos dos homens. Nós estamos libertos. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Está vendo? Agora sim, estavam retidos. Estavam presos.
preso debaixo de um sistema, preso debaixo de leis, de judaísmo. O judaísmo está aí, ó. Está tudo dentro dessas 4 paredes aí, tem o judaísmo. Agora, ó, retidos, para que servimos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, né? Da condenação, do pecado, da morte. Não, estamos livres. Quem recebe pode pular. Estamos livres. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Agora é interessante, olha só. O que é justificado pelas obras da lei? Vamos lá. Vou citar um aqui. Eu fiz um jejum de 3 dias para Deus me dar uma bênção. Então, se eu fiz o jejum, eu estou me justificando e Deus é obrigado a me abençoar. Porque, Senhor, Deus, eu estou me justificando diante de Ti que eu fiz um jejum, então Tu tem que me abençoar. Outra justificação, eu dei o dízimo, que nunca foi dinheiro, mas eles dão como dinheiro. Então, se eu dei, Deus tem que fazer eu prosperar, porque eu estou me justificando pelo dízimo, né? É verdade? Eu fui no monte, não é verdade? Então Deus é obrigado. Então nós não somos justificados pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé. Aí é diferente. Glória a Deus. O que é se justificar? Um exemplo, você chegou atrasado no serviço. Se você chegou atrasado no serviço, você vai ter que ir lá no seu chefe se justificar por que você chegou atrasado. Não é assim? Não é assim? Então eles querem se justificar pelas obras da lei, pelaquilo que eles fazem, né? Não, eu me santifiquei, eu subi um monte, eu fui do vale, eu sou fiel, eu não falto isso, eu não falto aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Estão se justificando. Enquanto eles estão se justificando pelas atitudes, nós estamos nos justificando pela fé, crendo naquilo que está escrito. Já somos abençoados. Glória a Deus. Não vamos ser, não. Nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados. Então, pelas obras da lei. Mas nós somos pela fé. Aí sim. Aí sim. Porque nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela... Olha o que justifica o homem. Na graça nós somos justificados pela fé em Cristo. Glória a Deus. Isso aqui eu Deus. creio. Isso é fé. Eu creio nisso que está escrito aqui, ó. Porque na graça nós somos justificados pela fé em Cristo. Isso eu creio. Isso é fé. Amém. Isso é fé. Agora, em Cristo. E não pelas obras da lei. Eu dei mais, eu dei menos, eu não falto, eu sou fiel, eu sou liberto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ando assim, eu falo assim, né Deus? Né Deus? Não. Nós estamos justificados pela fé. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não adianta. Não adianta querer chegar diante de Deus, né? Viu lá o publicano e o fariseu? Alguém já viu aquela parábola lá daquela oração, né? Ah, eu fiz isso, faço aquilo, e bababá, bababá. Condenou o outro, né? Eu não sou como esse aí. Como é que é? Fala. Que não dá dízimo. Eu dou dízimo, eu faço campanha, eu vou no monte, eu faço isso, eu evangelizo, e ele não faz nada. O outro diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Pronto. Fé. Jesus falou que esse foi justificado. Esse foi justificado, porque só é justificado pela fé. Pela fé. Pelas obras, ninguém será justificado. E quer agradar a Deus? Um dia eu pensei bem assim, como é que eu faço para agradar a Deus? Uma pessoa rica, uma pessoa bilionária. Se eu der um carro, ele vai rir de mim. Se eu der uma casa, ele vai rir de mim. O que eu faço para agradar a Deus? Ah, sabe o que quer? Eu vou fazer 30 dias de jejum para agradar a Deus. Não,
eu vou subir no monte. Para agradar a Deus, eu vou subir lá no monte. Vou ficar uma semana lá no monte. Não, para agradar a Deus, eu não vou comer isso não. Não, eu não vou usar isso não. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Exerce a sua fé. Você quer agradar a Deus? Fala assim, eu creio, Senhor, no que está escrito. Eu creio que não tem condenação contra a minha vida. Eu creio que eu já sou salvo pela graça. Eu creio que eu já sou abençoado. Eu creio que eu não estou mais debaixo dos rudimentos. Eu creio que eu sou filho, que eu sou predestinado. Eu creio que eu sou um exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Eu creio que nós somos justificados pela graça. Tito 3,7. Eu creio que nós somos eficazes no conhecimento. Ninguém nos engana mais. Filemão. Hebreus 10,14. Ninguém nos engana mais. Isso que está aí não nos engana mais. Para nós não serve mais. Já estamos libertos. Glória a Deus. Já estamos libertos. Pulei. Já estamos libertos. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que estão da obra da lei, estão debaixo da... maldição. Eles estão debaixo da maldição e não sabem. Sabia disso? Porque se Cristo já eliminou, se Cristo já tirou... Não, mas ele não tirou não. Continua aqui. Né? Se Cristo já acabou com isso aqui, se Cristo já tirou o pecado, como é que tem pecado? Mas eles querem pecado. É isso? Então, está de fora da maldição, porque pecado é da lei, é rudimentos, antes da cruz. Então, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Pela lei ninguém seria salvo. Ninguém. Era o pacto imperfeito, não é isso? Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Que coisa linda. Glória a Deus. Que coisa linda, né? O justo viverá da fé. Se você vive da fé, porque é justo, você está justificado pela graça. Deus abençoe, Pela irmão. graça você já está justificado. Meu amigo. Nós já somos palavra predestinados. Nós já somos eleitos. Não somos mais escravos. Já somos libertos. Já estamos com a mente iluminada. Com os olhos, o véu já caiu. O véu do sistema religioso já caiu. E hoje nós temos entendimento, nós temos conhecimento desse Evangelho da Graça, que foi revelado a Deus Paulo, abençoe, Gidevan. Melhora para você aí. No paraíso. Amém a todos. Oh, glória. Amém. Amém. Só glorificar, né? Glória a Deus. Né? Igrejas. Amém. Que as Os irmãos igrejas. podem participar quando estiver falando, entendeu? Riqueza, né? Ensino profundo, né? Onde que a gente aprende isso? Mas na graça nós aprendemos. Glória a Deus. Temos Com aprendido a certeza. riqueza, essas verdades que esconderam de nós. Né, ministro Alexandre? Exato. Amém? Amém. Podemos Glória a Deus. agradecer, né? Podemos. Amém. Graças a Deus. Bendito seja Senhor Deus. o Deus eterno que revelou esta graça Aleluia. ao teu servo lá no Glória a passado. Deus, é verdade. Nós cremos. E ela chegou até nós. Eu creio. E hoje nós podemos viver, Senhor, esse Evangelho Glória a verdadeiro, Deus, eu creio. que é o Evangelho revelado Oh, glória. de Cristo após a cruz Oh, ao teu maravilha. servo Paulo. Oh, glória. Ó Deus, e agora, Pai, nós estamos aqui encerrando esta reunião, É verdade, Senhor. Glória a Deus. rica em Oh, ensinamentos, maravilha. onde nós podemos crescer na graça e no conhecimento Glória. de Cristo Jesus. Graças Nós a te Deus. adoramos, nós te glorificamos, porque Oh, já glória. entramos aqui e vamos sair Aleluia. abençoados, porque a tua bênção
ela nos alcançou. Eu creio. Na cruz do Calvário. Recebo. Para todo sempre. Com glória. Amém. Amém.